Bom, dando sequência aqui então ao assunto, modulagem de matemática e máquinas síncronas, vamos falar um pouquinho sobre a função de transferência. É um livro que descreve de forma mais resumida esse assunto, é o livro An Introduction to Modeling of Power System Components. Esse livro tem todo o desenvolvimento matemático da mesma forma que nós fizemos até aqui nos vídeos anteriores. Até o capítulo 1.3 dele, ele traz mais ou menos da mesma forma, com apenas algumas poucas diferenças na escrita das equações, como por exemplo, enquanto que os livros do Konduri e do Padjar representam as bobinas no rotor, as bobinas no eixo direto por bobina H e F, bobina no eixo em quadratura por G e K. Nesse livro, nós vamos ter uma diferença na nomenclatura, onde a bobina F continua sendo nomeada como F, porém a bobina H vai receber o nome de bobina 1D, bobina 1 no eixo direto. A bobina G no eixo em quadratura, então vai receber o nome de 1G, e a bobina 1Q, e a bobina K no eixo em quadratura vai receber o nome de 2Q, que no caso então é a primeira e a segunda bobina no eixo em quadratura, ok? Todas as equações então, que foram vistas até agora nos vídeos anteriores para relacionar então o fluxo magnético em cada uma das bobinas, então são apresentadas no livro Introduction to Modeling of Power System Components, nas equações 1.125 a 1.129. Então é um resumo daquelas equações que foram vistas nos vídeos anteriores. Aí nos vídeos anteriores nós vimos como obter essas equações aqui. Nesse livro ele organiza essas equações da seguinte forma: divide aqui em algumas partes, onde nós vamos ter aqui na parte 2, referente à máquina, as equações da máquina. Na parte 2 ele organiza as equações do fluxo magnético concatenado e a derivada dos que estão relacionados ao eixo direto. Na parte 3, as equações então do fluxo magnético das bobinas que estão no eixo em quadratura e as derivadas desse. E na parte 1, então, nós temos parâmetros relacionados ao estator, parâmetro das derivadas do eixo direto, eixo em quadratura e do eixo sequência zero, e os parâmetros que vão definir então a equação de balanço da máquina. Okay? Então tem separado em 3 partes essas equações, conforme a figura 1.8 do livro. Em seguida, dessas 3 partes, é feita uma simplificação, onde os parâmetros da parte 2 são agrupados conforme a equação 1.141, e os parâmetros da parte 3 conforme a equação 1.142, ou seja, compactado todas aquelas equações anteriores dentro de uma única função de transferência, aqui G3, então que vai relacionar os parâmetros da corrente no eixo em quadratura com o fluxo concatenado no eixo em quadratura, e da mesma forma aqui os parâmetros da corrente no eixo direto com o fluxo concatenado no eixo direto, e também com a tensão de campo. Então vamos lá, vamos por partes aí. Em primeiro lugar, a parte 2, então, é feita essa simplificação, onde na equação 1.141 nós vamos ter a função de transferência G1, a função de transferência G1 que vai relacionar a corrente no eixo direto com o fluxo concatenado no eixo direto. Então, para isso daqui, é considerado que a tensão no bobinado de campo, nesse momento, é igual a zero. Então, é feita uma simplificação aqui, reescrito as equações, de forma a obter-se nessas equações aqui, a corrente do eixo direto dividido pelo fluxo concatenado no eixo direto. Okay? Então, G1 é a função de transferência que relaciona a corrente direta com o fluxo concatenado. Da mesma forma aqui, então, quando nós vamos na equação G2, então, a equação G2 vai ser relacionado o fluxo magnético no eixo direto com a tensão no bobinado de campo, considerando a corrente no eixo direto igual a zero. Então, no caso aqui, nós vamos considerar com a máquina
operando em vazio, né? Nós vamos considerar essa corrente igual a zero, então vamos representar essa função de transferência. Então, uma vez que nós já conhecemos G1, conhecemos os parâmetros aqui, nós conseguimos escrever a função de transferência G2. E a função de transferência G3 é a equação então, que vai relacionar os parâmetros do fluxo magnético em quadratura, do fluxo magnético concatenado em quadratura, com a corrente em quadratura. Então, também são reescritas equações para se obter essa função de transferência. Então, se fizer a manipulação dessas equações aqui, de forma de obter a corrente no eixo direto em função do fluxo magnético concatenado no eixo direto, considerando a tensão igual a zero, nós vamos obter essa equação aqui. Essa equação aqui pode ser reescrita, fazendo algumas simplificações, e depois nós vamos ver melhor quem são os parâmetros aqui que vão ser considerados como o TD0 linha, o TD0 duas linhas, o TD linha e o TD duas linhas. Depois nós vamos ver em outro vídeo melhor quais desses parâmetros aqui que vão ser cada um desses termos dessa equação aqui. Mas em resumo, então, nós vamos substituir essa equação aqui por uma função de transferência nesse formato, no formato da equação 1.152. Então, essa equação vai ser a equação que vai relacionar o fluxo magnético concatenado no eixo direto com a corrente do eixo direto, considerando a tensão nominal de campo igual a zero, que vai ser correspondente, então, à função de transferência G1. Da mesma forma, a função de transferência G2, então, vai relacionar a tensão nominal de campo com o fluxo magnético concatenado no eixo direto. Então, nós vamos ter, considerando a corrente no eixo direto igual a zero, então nós vamos ter essa equação aqui. Nós podemos representar essa equação aqui nesse formato, conforme está escrito aqui na equação 1.159. Então, isso é apresentado no livro. Depois nós vamos ver melhor quais desses parâmetros aqui que vão ser utilizados para representar o parâmetro TD0 linha, TD0 duas linhas, MDF, a resistência nominal de campo. Okay? Então, essa daqui é a função de transferência que relaciona a tensão nominal de campo com o fluxo magnético concatenado. Essa é a nossa função de transferência G2. E da mesma forma, nós temos aqui a G3, tem a corrente no eixo direto, em função do fluxo magnético em quadratura. Então, temos também a escrita da equação. Nós vamos ver adiante quais desses parâmetros aqui vão ser reunidos, vão ser agrupados para formar o T quadratura zero e o T quadratura zero duas linhas. Okay? Então, esse daqui, os parâmetros que relacionam o fluxo magnético em quadratura com a corrente, que vai ser a nossa função G3. Em um outro vídeo, então, a gente explica melhor quais daqueles parâmetros que vão ser referentes a uma matriz ou outra matriz. Mas a ideia básica, então, nesse vídeo era entender que nós podemos reorganizar aquelas equações em três funções de transferência G1, G2, G3 e representar nesse formato aqui. Ok? Nós damos sequência num outro vídeo.